Bom, então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Nós estamos encerrando, né, o nosso curso, o nosso módulo, e a gente acabou pensando em fazer de algumas maneiras, e aí a gente conversou, né, eu, o Rogério, achou melhor a gente fazer essa conversa de hoje, no último dia do nosso módulo, e vocês teriam mais tempo para fazer as atividades, a gente leu os trabalhos que vocês colocaram lá nos fóruns, né, a gente tinha pensado em selecionar 3 trabalhos para que vocês falassem aqui, né? A gente até tentou entrar em contato com alguns cursistas, mas eles acharam melhor a gente fazer por aqui mesmo, conversando, sem uma escolha prévia, e até foi bom, porque no final a gente teve muito mais participação, né? Então a gente estava com menos trabalhos publicados lá, e hoje a gente teve bastante gente colocando trabalhos novos lá. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que vocês falassem um pouquinho das atividades que vocês fizeram. Não vai dar tempo de todo mundo falar, né? Eu acho que umas 3 pessoas, acho, 3 ou 4 pessoas, quiserem falar um pouquinho da atividade, como é que pensaram o modelo de avaliação. Só lembrando que a nossa proposta, talvez a gente não tenha deixado tão claro ali nas orientações, que vocês deveriam elaborar um modelo de avaliação dentro da proposta da aula oficina que foi trabalhada no módulo 3. O que a nossa ideia era que vocês só fizessem a última parte da aula, porque a aula já tinha ali seu início, né, com as atividades dos conhecimentos prévios, as 2 intervenções, com fontes audiovisuais, com fontes escritas. A ideia era só que vocês fizessem a última atividade de avaliação da aula já desenvolvida. E eu vi que muitos colegas fizeram toda a aula, né, inclusive a avaliação. Não está errado, o trabalho de vocês, né, vai ser aceito, tudo mais, mas a nossa ideia era só tentar entender, a partir das fontes que foram trabalhadas e da perspectiva que a gente vinha trabalhando nas nossas aulas, como vocês pensariam uma avaliação. E alguns colegas entenderam a proposta, né, e fizeram apenas a avaliação. Então, eu gostaria que esses colegas que fizeram apenas a avaliação, um modelo, né, de avaliação para a nossa proposta, se eles quiserem falar um pouquinho das suas ideias, vieram bastante propostas interessantes, e eu acho que nada melhor do que as atividades de vocês para a gente iniciar a nossa conversa. Depois que vocês fizerem essa apresentação, eu quero fazer um recorte e discutir um pouquinho com vocês. Vou retomar um pouco da discussão teórica dos módulos anteriores para tentar apresentar o que a gente considera, né, como sendo aprender história, o processo de aprendizagem histórica, para a gente pensar se o aluno aprendeu ou não, né? Como eu já disse, não é um modelo universal, mas a gente vai trazer algumas ideias para vocês para ajudar no entendimento do processo como um todo, desde o início, certo? Eu acredito que essa aula, de forma detalhada, né, como a gente vem fazendo com vocês, pode ajudar, e alguns relataram lá nos fóruns, que pode ajudar um pouco a entender qual que é a concepção teórica que a educação histórica vem discutindo, né? Então, eu queria abrir agora para vocês, fiquem à vontade, só abrir o microfone e falar. Eu vou ter que indicar algumas pessoas. A Iracema fez uma atividade interessante, eu lembro. A Isis. Oi, vou falar então. Boa noite. Tentou não participar, né? Pois é, não gosto muito de falar, não. Fica à vontade, não se sinta pressionada. Só para ilustrar, foi bem bacana a sua ideia.
Ah, ok. Bom, eu sou Iracema, sou da cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Sou professora da rede estadual. Trabalho com História, Filosofia e Sociologia, porque a gente nunca consegue a carga horária toda numa disciplina só, aí às vezes pega uma saladinha de fruta, como a gente chama aqui. Bom, Uhum. essa atividade que eu propus, eu já fiz em Sociologia, Filosofia e História, mas com outros temas. Eu nunca utilizei ditadura, mas é uma atividade que tem uma recepção muito grande dos alunos. Inclusive, eu coloquei lá que uma vez eu fiz o trabalho em conjunto com a professora de redação, do terceiro ano. Ela trabalhava a questão dos textos, né, como os meninos elaboravam, explicava a diferença de reportagem, matéria, e aí eles colocavam no jornal. Então, assim, a gente dividia a sala em equipes, eles mesmos que se organizavam, quem ia ser o redator, quem ia ser o jornalista, quem ia ser o editor, eles dividiam as tarefas. Eles fazem na gráfica, não fica muito caro não, ficou em média R$ 2,00, R$ 2,50, eles dividiam entre eles, faziam naquele papelzinho até mais brilhante, é que eu não sei o nome, eles me falaram, mas eu não me lembro. E a gente, a proposta que eu pensei para o regime militar seria, na primeira folha, eles explicarem um pouquinho, né, sobre o que foi, assim, um históricozinho, falando sobre, seguindo, né, a sequência que vocês colocaram lá, sobre o regime militar na América Latina, depois do Brasil, aí depois nas outras folhas a gente por dentro, né, que aquela folha, não sei se vocês conseguem entender, mas são duas folhas assim que abre e fecha, que eu não sei explicar esses termos técnicos. E aí dentro eles colocariam sobre Bahia e sobre a nossa cidade, porque a gente tem até bastante material aqui da nossa universidade sobre isso, porque durante o regime o prefeito daqui ele também foi cassado, teve que sair da cidade, do país, e dava para a gente trabalhar e já fazia um link com história local, que inclusive eu coloquei em outras sugestões de atividade também. E na última folha, geralmente eles colocam, eles pesquisaram, né, alguns modelos, eles colocavam cruzadinhas ou algum poema, uma charge, uma anedota, para ficar assim mais lúdico um pouquinho o trabalho. Então, assim, das vezes que eu fiz esse trabalho com outros conteúdos, foi sucesso garantido na escola, eles gostaram muito. Eu acho que seria interessante também, eles iriam colocar a mão na massa, né, para participar. É isso. Só explorando um pouquinho mais da sua ideia, como que você pensa assim o processo deles organizarem essas narrativas que vão estar dentro do jornal? Seria o grupo todo escrevendo ou cada escolhido ali, redator, teria essa função? Não, é dividido. Aí eles dividem, cada um do grupo, eles dividem entre si, por exemplo, quem vai pesquisar sobre da América Latina e vai construir, aí fica livre entre eles. Entendi. Alguém tem alguma pergunta para a Iracema? Eu achei muito interessante que você coloca a questão da história local, né? Quando a gente parte para uma discussão da ditadura, muitas vezes a gente, nos livros didáticos, pouco aparece, né, das nossas cidades, dos nossos locais. Normalmente, os livros didáticos, por ter uma vendagem nacional, eles trazem uma discussão de âmbito nacional. E muitas vezes nossos alunos das escolas de cidades pequenas ou do interior não conhecem, né, ou desconhecem a participação do regime nas cidades menores. Em Foz do Iguaçu, a gente tem bastante depoimentos de colegas jornalistas também, que sofreram censura, que foram perseguidos, mas se a gente não traz essa discussão para as nossas aulas, né, com as fontes que a gente tem disponível, muitas vezes os alunos da cidade imaginam que a ditadura ficou restrita no eixo Rio-São Paulo, né, ou nas cidades maiores, nas capitais.
Não sei se você tem alguma coisa a considerar, né? Isso, mas é porque, assim, realmente a gente tem pouca produção, inclusive quando se fala em historiografia da Bahia, a gente chegou à conclusão que se estuda muito Salvador e o Recôncavo, né? O sertão aqui na nossa região, a Chapada, os estudos estão começando agora. Mas a gente tem muita coisa, muita produção na universidade de dissertação, inclusive a minha dissertação, a minha monografia, que ainda foi datilografada, que já tem tempo, foi sobre o período do regime militar em conquista, na década de 60 a 70. E assim, eu tenho um privilégio porque a escola que eu trabalho, ela fica dentro do campus da universidade. Então, assim, saiu da escola, a gente tem acesso à biblioteca, e os meninos, eles têm a carteirinha também, eles podem utilizar. E internet também, eles encontram, tem a biblioteca, o acervo, então, eu acho que a gente teria recursos, textos mais visualmente, né? Assim, ter trabalhos mais antigos, mas eu acho que dá para trabalhar. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta? Não quero monopolizar aqui. Boa noite. Boa noite. Iracema, parabéns. Quando eu vi, né, postado lá no fórum a respeito do jornal, eu também utilizo muito com produção do jornal com os meus alunos, de 6º ao 9º ano. Eu gosto muito de trabalhar com Fundamental 2, eles me trazem mais retorno do que o ensino médio. A questão da criatividade, da inventividade, eu vejo assim que tem um resultado, porque eu falo que é uma via de mão dupla, né? O professor ali, né, e orientando, contribuindo, e os alunos nos retornando. Mas dentro do que foi agora perguntado, a respeito mas nenhum momento teve essa questão local, porque, assim, geralmente, quando eu faço esses trabalhos, eu peço para os meninos irem em busca, fazer um paralelo, né, do que aconteceu local, regional, nacional e, às vezes, global, dependendo do assunto. Os alunos sempre eles trazem à tona alguma parte da história, eles descobrem alguém, algum fato, que muitas vezes realmente não estão nem nas teses, nem nas dissertações, nem na nenhuma produção historiográfica, quiçá os livros didáticos. Tem algum momento, algum trabalho que tenha te despertado, eles trouxeram para ti em algum momento, alguma fala, ou alguma memória, algum fato? Bom, sobre ditadura, não, porque é isso, eu nunca trabalhei com esse tema, né? Como eu falei, foi uma sugestão de atividades que eu fazia antes. Mas eu acho que aqui também a gente pode fazer muitas entrevistas, assim, porque não é um tema que seja tão escondido aqui na nossa região, não. Porque conquista, ela tem até uma fama aqui, assim, de sempre ser oposição ao carlismo, e foi muito forte. Mesmo quando a CM ganhava para governador, ele perdia na cidade. Então, assim, a gente tem uma referência, assim, eu acho que daria para fazer entrevistas. Muito bom. Eu consegui responder, assim, por causa desse assunto, é isso, né? Eu nunca coloquei em prática, mas eu acredito que teria como. E os outros temas, não porque eu não trabalhava isso, não tinha me despertado ainda tanto para a história local. Agora que eu vou... Inclusive, eu gostaria aqui de deixar registrado meu agradecimento ao curso, porque foi, assim, fantástico para mim. Eu sou estudante do 2º semestre do Prof. História, que bom. E esse curso me ajudou, assim, então, assim, quando eu fiz a faculdade, a gente não tinha história da África, não tinha história indígena, e até a história local era bem reduzido, mas, assim, agora eu vou mudar meu olhar, quando a gente voltar, né, depois da pandemia, aí eu já vou tentar incluir mais a questão da história local, vendo essas carências, né, e vendo também o que eles já sabem, o que eles trazem. Muito bom. Eu quero fazer outras considerações, mas eu vou deixar mais para frente, tá? Assim, que daí na hora que eu fazer a discussão teórica, eu gostaria de usar o seu exemplo para a gente discutir lá. Mais alguém gostaria de apresentar uma atividade? Muito obrigado. Muito enriquecedora a sua fala.
Então, aproveitando o gancho, né, de que eu gosto de falar, eu tive meio ausente, mas eu li o material, mas é porque o NHB, quem já participou sabe, a gente chega na reta final, a gente não sabe se dorme, agora colocaram uma crônica dissertativa e aula virtual, ensinar o que é crônica, o que é crônica dissertativa, enfim, né, é meio que loucura para a gente. Mas, assim, uma experiência, né? Porque eu também trabalhei com jornais e eu sempre tenho essa preocupação de trazer os conhecimentos prévios dos alunos que eles conseguem desenvolver. Então, mas o que eu coloquei lá na questão da atividade foi a questão das releituras de poemas e letras de canções no período da ditadura civil e militar no Brasil. Uhum. Porque o poema pelo poema, ou a música pela música, então a gente tem que tentar que ver dentro do contexto, né? Então, pedir para que o aluno que ele leia agora com outros olhos, e fosse eles, como que eles fariam para burlar o sistema da censura, né? Por exemplo, lá, eu sou a mosca que sentou na tua sopa, o que isso tem a ver? O que ele seria? Então, a partir dessas perguntas, né, fazer com que ele leia dentro de um contexto e que ele produza a partir de então. As primeiras vezes é meio que frustrante, né? Até a questão da maêutica, né? Levar o aluno de nono ano a pensar fora da caixinha, fora do tradicional. Mas depois que eles pegam o gancho, nossa, eles dão um show. E como que você faz para avaliar, Érica, a aprendizagem deles? Porque Então, eu chamo de atividades maker, né? Então, o que eu faço para avaliar? Eu levo em consideração o que eles trouxeram do assunto, se foi pertinente realmente a ditadura, as palavras que eles utilizaram, os termos adequados, ou né, que não fugiu e que não seja plágio. Que eu falo para eles que, para mim, o que é mais essencial é eles não plagiarem, porque eu vou também estar trabalhando com eles no enriquecimento do vocabulário. Eu trabalho muito próximo à questão da língua portuguesa, né, para eles não ficarem sempre naquela mesmice. muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Nenhuma dúvida? Oi. Eu comentei com o pessoal que a gente acabou vendo a maioria deles à tarde e achou melhor trazer aqui para ficar menos também informal. Tenha vontade. Se caso ninguém tenha pergunta, eu queria encaminhar para a Isis apresentar a proposta dela. Quem não estiver apresentando, eu gostaria de pedir para desligar o áudio, que às vezes dá um retorno aqui para a gente da eco. Aí ela quiser falar, só abrir o áudio. À vontade, Isis. Oi, professor Tiago, boa noite. Oi, cursistas. Então, a oficina toda para mim tem sido bastante gratificante, né? Eu trabalhava com fontes em sala de aula, mas não com a objetividade que a oficina tem proporcionado para a gente. Eu peço só desculpa para ficar com a câmera desligada, para ver se o sinal fica um pouco melhor, porque eu estou na fazenda e aí é um pouco mais difícil a conexão. Então, Fica à vontade. imagine o sertão da Bahia, aquele lugar que chove pouco, e eu estou numa zona rural de um local desse. Então, é o meu local de fala nesse momento. Bom, então, aí, esse terceiro módulo, e assim, falei, poxa, que legal, vou aproveitar tudo em sala de aula. Legal. Aí,
quando eu vi a última proposta, né, que seria uma atividade avaliativa, eu falei, vixe, e agora, o que que eu faço? Né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, vou colocar uma coisa que eu sempre trabalho quando vejo esse conteúdo, né, com os meus alunos. Eu sempre gosto de trabalhar com as músicas, música de protesto, mas em especial as músicas de Vandré, fã, né? Geralmente duas músicas, uma é Canção de Despedida e a outra é Cantiga Brava, que tem aquele versinho, terreiro lá de casa, não se vai com vassoura. Então, assim, são duas canções que eu sempre trabalho em sala de aula, né, com questões interpretativas, e os alunos gostam, sai da sala depois cantando. Então, canção de despedida, amor, não chora, não sei cantar, mas os versinhos são sempre lindos, assim, e eles ficam cantarolando na escola quase que uma semana depois. Mas aí, eu falei, poxa, vou fazer uma atividade, eu não vou me estender muito, não, só para a gente, né? Aí eu falei, poxa, vou fazer uma atividade, uma fonte imagética, tá, uma fotografia. Falei, beleza. Eu conheci o fotógrafo jornalista, né, Evandro Teixeira, que é o autor dessa fotografia que eu coloquei como proposta. Ele esteve em Vitória da Conquista no final do ano passado, na casa de um amigo em comum, um casal de amigos, e eu pude conhecê-lo, e ele é baiano, e aí eu falei, poxa, ainda tem a mesma assinatura que a minha, eu falei, poxa, aí o Evandro, e ficamos, assim, muito próximo, e ele me contou a história dessa fotografia, essa e uma outra, quando se coloca no Google para pesquisar ditadura militar, aparece lá, que são dois policiais e que derrubam um estudante e que ele cai. Essa fotografia é emblemática também. Mas aí eu falei, não, vou para a passeata dos 100 mil, né? A proposta foi em cima dessa, não sei se você teve a oportunidade, ou você ou o Rogério teve a oportunidade de ver a proposta que eu criei como avaliativa, né? Em cima dessa fotografia da passeata dos 100 mil, perguntar ao aluno, né, como é que ele imaginava a vida das pessoas naquela época, então, remeter o aluno ao passado, a partir do presente, né, como é que era a vida do Brasil. Porque, pensando as outras etapas do que você propôs, entendeu? Então, ele já saberia falar um pouco como é que era a vida no Brasil nesse período ditatorial. Então, se em 68, que foi a fotografia, as pessoas em média anos. Uma outra pergunta foi como é que eles imaginariam que essas pessoas estivessem vivendo. Falei, mas aí, já dizendo que tem 70 anos, já é o presente. Né, dentro da proposta da aula oficina, também levar uma questão de expectativa de futuro. Então, eu criei alguns e-mails fictícios, né, falando sobre essas pessoas. Então, eu coloquei como Júlia Maria, uma professora aposentada de 71 anos, que o aluno deveria escrever uma carta para ela, mas expectativa de futuro daqui a 50 anos. Como é que estaria o Brasil? Então, é uma proposta simples, mas uma preocupação nesse momento avaliativo, né, que o aluno pensasse passado, ao estudar, né, a ditadura, remeter a década de 60, final da década de 60, ao presente, como é a vida dele hoje, mas também um futuro de como estará o Brasil, a sociedade brasileira daqui a 50 anos, né? Então, foi nesse momento. Só uma outra questão que eu colocaria aí, mas, né, era pesquisar um pouco sobre o Evandro, o Evandro Teixeira, e também um pouquinho mais do que é eu falaria o que é o fotojornalismo, né? Assim, a fotografia para o jornal. Então, nesse sentido. Muito interessante essa jogada temporal sua.
Alguém quer fazer alguma pergunta ou comentar? Fique à vontade, pessoal. Vamos tentar deixar essa nossa live, esse nosso encontro mais informal. Fique à vontade para conversar. Foi, Pode falar. eu pensei assim, seria também na carta como vocês tinham, mas a carta, né, anteriormente, falei, poxa, mas como é que chegariam nessas pessoas? O jovem hoje não escreve carta para ninguém, né? Então, vou pedir um e-mail. Eu falei, mas e essas pessoas? Tô aqui pensando, né? Eu falei, foram 3 aposentados que eu imaginei aqui, mas será que eles têm acesso, né? Mas eu acredito que sim, todo mundo hoje, o e-mail, né? Eu acho que todo mundo tem acesso. Então, seria outras pessoas, né, que de fato, naquela passeata do 100 mil, tem um livro, o Evandro me falou que tem um livro que foi pesquisado, então tem depoimento daquelas pessoas, né, que aparecem nessa imagem. Eu queria projetar a imagem aqui, mas eu não sei como. Tem como, Rogério, projetar essa imagem aí? Mas era só para socializar, porque eu também fiz uma pergunta assim, né? Eu pensei para a turma de nono ano, por isso também que eu não fiz perguntas mais críticas, assim, preocupado mais com a série. Mas olha a fotografia se o aluno conseguir identificar se era uma comemoração ou um protesto, né? E, e aí ele tinha que dar a opinião, né? Se seria uma comemoração ou um protesto. Aí, a famosa fotografia da passeata sem mim. Você, Tiago, se é possível fazer essa atividade, assim, dentro do que vocês pediram, o que... Seu microfone está desligado, Tiago. Oi, Isis. Eu não gostaria de avaliar sua atividade dizendo se está certo ou errada, porque eu parto de um princípio até ético, né, como professor, que já trabalhei na educação básica, eu não vejo assim. Eu gosto de apontar a potencialidade da sua atividade, né? Então, alguns conceitos de segunda ordem que você trabalha, como a empatia histórica, você acerta na mosca, assim, né? Quando você pede para o aluno imaginar o sujeito do passado dentro de um contexto histórico, e ele se colocar no lugar daquele sujeito, ele pensar quais eram as referências que eles estavam vivendo, qual eram as pressões. É muito importante, só aproveitando esse gancho, que a gente aprenda a olhar para o passado e levar os nossos alunos a olhar para o passado, respeitando os sujeitos do passado que são históricos. É muito fácil, né, às vezes a gente olhar para o sujeito do passado e julgar as ações dele como certa ou errada, né? Eu não perdoo porque ele fez isso, né? Eu já ouvi alguns historiadores, inclusive, em palestras ou analisando documentos, mas é muito interessante quando você coloca o aluno para pensar, assim como a gente fez no vídeo, nos depoimentos das mulheres que sofreram tortura, acessa uma dimensão da cultura histórica que é uma dimensão estética e emocional. Então, eu acho que falta muito assim, no ensino de história essa aproximação do sujeito com os sujeitos do passado. Um pouco do que os sujeitos do passado sentiram. Às vezes a gente fala, por exemplo, numa aula sobre Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus morreram. Se eu falar 6 ou 20 milhões, é um número que às vezes é tão distante do aluno que ele não consegue entender. Com uma fonte, por exemplo, um filme,
e trago para uma turma um filme, por exemplo, do Menino do Pijama Listrado, onde eu dou cara, dou sentimento a esse sujeito do passado, eu possibilito que esse conceito de segunda ordem se potencialize, que ele olhe para o passado e tente sentir aquilo que aquelas pessoas viveram, né? Nunca demonizando aquelas pessoas do passado, mas tentando entender realmente as suas ações, né? Um pouco da onde vem essa discussão, toda a fundamentação, né, da teoria da consciência histórica do Riesing é uma tentativa dos alemães tentarem entender o que foi, acho que o Geisel trabalhou um pouco isso, né? Mas o que foi o Holocausto para eles, o que foi o assassinato, né, o genocídio, porque eles ficaram por muito tempo negando esse passado, não ensinavam nas escolas e eles tiveram que lidar com esse passado. Da mesma forma, eu acredito que nós, brasileiros, precisamos lidar com o nosso passado da ditadura. A gente precisa entender o que foi, não ficar apagando, como sempre foi feito. Né? Se hoje a gente tem esses rompantes autoritários e as pessoas apoiando, né? A gente está vivendo um momento agora muito crítico aqui no estado do Paraná, que são 100 ou 200 escolas que estão se tornando, estão sendo militarizadas à força, sem discussão. E muitos professores, muitos gestores de escola, pais estão apoiando essa medida, porque ainda enxergam na ditadura militar aquilo que a gente discutiu, né? Um lugar de segurança, de prosperidade. Então, a gente não tem um passado, a gente tem um passado muito próximo das experiências pessoais. E a escola, ela fica de um outro oposto e não trabalha com as experiências pessoais também. Então, isso que a Iracema está falando, né, da história local, isso que você traz de pedir para eles pensarem as pessoas do passado, é uma possibilidade da gente olhar para esse passado interpretando ele subjetivamente, né? Mas não para ficar no simples, na simples opinião, mas que eles possam atribuir sentido a esse passado que ele é objetivo. Existiu a ditadura, existiu o Holocausto, as pessoas morreram, mas o contato com essas informações do passado não é igual para todo mundo. Então, quando a gente vai ao passado, a gente interpreta esse passado, ele se dá pelas nossas experiências. Cada um teve uma experiência, né, um acúmulo, um aprendizado, e vai interpretar de maneira diferente esse passado. Então, garantir isso ao estudante, né, que ele vá ao passado, interprete as fontes a partir de suas experiências, esse é o processo, acho que, o mais enriquecedor da educação histórica. Não somos nós, professores, que estamos interpretando as fontes para eles, mas são eles que estão interpretando e estão construindo, né, o que a Dolinha fala da reconstrutividade do passado. Eles estão reconstruindo o seu conhecimento, a sua identidade a partir do passado, mas não de um passado senso comum. Né? Agora, através de um passado mais científico, mais próximo da ciência e da história. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu não gosto muito de avaliar o trabalho dos colegas. Eu gosto de mostrar o potencial. Respondeu sim, professor. Eu acho que quando eu pensei foi nessa questão mesmo da empatia mesmo, né? Se ver no lugar do outro naquele momento lá. E aí é um momento também em sala de aula para a gente ter essa conversa e o outro no passado, naquele momento histórico, né? Não olhar com o olhar de hoje, né? Ter essa preocupação. Então, fazer com que o aluno consiga, mas, assim, espero que logo a gente retorne, né, para a sala de aula de uma maneira mais efetiva, desenvolver as atividades, assim, com mais cuidado. Eu estou muito, assim, ansiosa para trabalhar mais com fontes, até mesmo essas últimas atividades remotas que eu tenho passado para os meus alunos, já o cuidado de interpretar, né? Então, vamos que vamos. Muito bem. Parabéns pelo trabalho. Alguém gostaria de falar um pouquinho da sua atividade? Tiveram várias lá. Muito bem. Bom, se ninguém mais tem o desejo, né,
de falar, eu acho que é uma decisão complicada a gente decidir, né, vocês falarem da atividade de vocês. Eu gostaria de avançar um pouquinho, então, aqui na discussão, na nossa, aqui, só alguns informes, né, para a gente lembrar. As horas de vocês vão ficar contabilizadas por meio dessa atividade e a gente estendeu o prazo para vocês até dia 6 de novembro para terminar essa atividade do módulo 3. A gente vai falar um pouquinho agora do modelo de avaliação e talvez se você fez uma atividade e queira refazer ela, né, fique à vontade também para tentar trazer ela um pouquinho mais completa. Apesar de que as atividades que vocês colocaram lá, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem aqui. Bom, eu queria entrar numa discussão agora com vocês, aprendizagem histórica, né? Quando a gente está falando aqui de quando que o aprendizado ocorre, a gente está trabalhando com a teoria da consciência histórica. E aí o Riesen, no livro dele de 2007, Teoria da História Viva, ele vai falar que a consciência histórica, ela é uma atividade, todo mundo tem consciência, então o meu aluno não vai adquirir consciência, nós não estamos aqui para que as pessoas tenham consciência histórica ou não. Mas ela pode ser uma consciência mais histórica, no sentido científico, ou menos histórica. Então, a gente gostaria que a consciência histórica ela tivesse o máximo, né, de experiência do passado. Então, quando a gente vai tomar uma decisão no presente, né, qualquer decisão que a gente tome no presente, ela é preenchida, ela é baseada nas nossas experiências, mas ela pode ser baseada em experiências de outras pessoas também. Então, o conhecimento histórico, ele traz uma capacidade, né, ele amplia a competência de interpretação, traz mais informações sobre o passado. Né? E assim, essa informação sobre o passado garante a ele uma interpretação histórica melhor também do seu presente. Eu acho que isso talvez já esteja claro para vocês, já foi falado bastante, tanto no módulo 1 quanto no 2, mas para a gente pensar na avaliação, isso é importante. Então, como que a gente vai avaliar os nossos alunos, né? Normalmente, o trabalho de avaliação, ele é feito por meio de narrativas. A gente tem a primeira narrativa, né, que a gente pode chamar ela de proto-narrativa, que é uma narrativa ainda sem o conhecimento histórico, sem a discussão da aula, sem a apresentação de fontes. Então, ali naquela primeira narrativa que o aluno traz, ele traz a sua experiência, muitas vezes subjetiva, né, sem muito conhecimento histórico. Mas ela já traz ali um posicionamento do aluno diante daquele tema. Então, por isso que é importante a primeira narrativa, ela ser aberta, né, ela ser o mais ampla possível, porque às vezes vem experiências que talvez ele não entenda como história, mas como vocês colocaram, né, na história local, muitas vezes essas experiências estão pautando a vida do sujeito em todas as suas decisões. Então, a narrativa histórica, ela é decisiva na constituição de sentido, porque ela traz a necessidade de uma explicação. Então, quando você vai explicar para alguém, narrar uma história, né, essa história, ela está cheia da sua consciência, ela está conseguindo expressar a sua consciência histórica sobre aquele determinado tema. E aí ali a gente percebe as carências de orientação, como a gente viu, né, e a partir dessas carências a gente vai buscar fontes que ajudem a preencher essas lacunas que estão na proto-narrativa dos alunos. Então, depois da primeira aula que a gente faz esse levantamento do conhecimento prévio, a segunda e na terceira, na quarta, depende da sua estrutura e organização, você vai trazer fontes, né? As fontes que você achar e julgar necessária para ajudar eles a entenderem melhor aquele passado. Bom, depois que essas aulas são dadas, como a gente percebe se os alunos aprenderam ou não, né? Então, qual que seria o objetivo das nossas aulas? Ampliar o conhecimento sobre o passado. Né? Isso parece óbvio, mas muitas vezes a gente está muito preocupado com a quantidade de informações, mas a gente precisa se preocupar também com a qualidade, mas principalmente com o uso dessas informações na narrativa.
quando o aluno ele começa a usar, né, um passado mais científico, ou seja, mais próximo, informações mais fundamentadas na ciência da história, para construir a sua narrativa, ele começa a objetivar a sua narrativa, ou seja, ele traz informações objetivas para a sua narrativa. E ele vai subjetivando essas informações, ou seja, ele pega a informação do passado, passa pelo filtro da sua experiência e sai em formato de narrativa. Então, se eu tiver 3 alunos e der a mesma discussão das fontes, a última narrativa nunca vai ser igual às dos 3, porque cada um vai ter um processo de interpretação. Se um aluno, por exemplo, for filho de militar, ele vai interpretar de uma forma. Se o aluno for filho de um militante, ele vai interpretar de outra forma. Se o aluno vive num acampamento sem terra, ele vai interpretar. Então, essas interpretações do passado, elas passam pelo crivo da subjetividade. Mas a gente tem que ajudá-los a usar esse passado objetivo, que são as informações, a partir de critérios científicos, para subsidiar a sua narrativa, como se fossem argumentos científicos que ele está usando para confirmar a sua narrativa. Eu estou abrindo o chat que o pessoal colocou ali, mas não é nada da aula. Fiquem à vontade para me interromper, se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Então, a gente parte por uma orientação um pouco mais prática aqui. Então, como que a gente faz uma prova? Como que a gente faz uma avaliação? Primeiro, eu acho que é muito importante a gente proporcionar aos estudantes a produção de uma nova narrativa, como a Iracema colocou, né, a Isis. Só que essa nova narrativa, ela pode ser de outro formato. Então, se a primeira narrativa foi por meio de carta, a segunda pode ser por meio de e-mail, ou ela pode ser por charge, como alguns colegas fizeram, né, atividades lá. Você pode pedir para elas escreverem um poema, dependendo da série, fazer um desenho sobre aquela temática. Eu tenho um pouco de experiência nos anos iniciais, onde as crianças ainda não estão escrevendo. Muitas vezes a gente pede para eles fazerem desenhos. E nos desenhos a gente consegue identificar elementos narrativos, né? A forma como eles colocam, por exemplo, a gente fez uma atividade em que eles desenhavam os indígenas. Depende muito da consciência histórica sobre aquele determinado tema, como ele vai desenhar. A Erika está perguntando. Pode ser relato de experiência, produção em vídeo, um podcast, memes, perfeito, desenhos. A gente teve uma experiência também de um aluno nosso que trabalhou com memes. E ele foi discutindo, né, foi apresentando memes sobre a Era Vargas, e a atividade final deles era produzir um meme sobre a Era Vargas. E foi muito interessante a forma como eles se organizaram e se mobilizaram também para fazer, né, porque é um elemento que está mais próximo da cultura juvenil. Uma outra coisa que eu acho muito importante quando a gente vai pensar na avaliação é a gente apresentar o objetivo para o aluno, né, o que eu quero com aquela avaliação. Então, explicar para ele, olha, essa avaliação é o que a gente chama de ter até uma consciência do que ele está fazendo, né? Qual que é o objetivo dessa avaliação? O que eu vou avaliar ali nessa avaliação? Tem que estar claro para ele qual que é a função dessa atividade no seu processo de aprendizagem histórica. Muitas vezes eles não vão entender, né? Não precisa explicar teoricamente, citar os autores. Mas é importante eles saberem que essa avaliação, essa reescrita, pode mostrar para eles, inclusive, o quanto eles aprenderam sobre aquele determinado tema. O passo a passo, como que você quer que, por exemplo, eu quero que eles escrevam um texto narrativo, mas eu posso ajudá-los a como eu faço uma introdução, como eu faço o desenvolvimento, né? A gente reclama muito que os alunos não sabem escrever, mas muitas vezes a gente não ensina os alunos a escrever historicamente, né? A gente acha que, por eles terem feito uma atividade com a professora de português, eles já vão chegar e vão saber, mas a escrita histórica ela também tem as suas próprias características, né? Então a gente precisa detalhar os passos, orientar ele durante o processo. Muitas vezes eu ajudava os alunos a começar uma escrita de uma avaliação, eles tinham dificuldade para iniciar, eu ajudava, colocava a primeira linha para eles, e eles iam desenvolvendo.
né? Outra coisa até que o Rogério já comentou é que as fontes que foram trabalhadas durante a aula, ou as fontes que vão ser usadas na avaliação, elas precisam estar disponíveis. Porque o grande giro aqui, eu acho que eu senti muito, assim, me ajudou muito nas aulas, é que eles precisam saber usar as informações do passado. E não memorizar, né? Porque senão a gente vai estar avaliando não a capacidade dele de construir uma narrativa com as fontes, mas sim a sua capacidade de memorização. Então, disponibilizar as fontes e pedir para que eles referenciem. É lógico que eles não vão fazer uma citação direta, como a gente faz em trabalho acadêmico, mas é muito interessante que os alunos, eles sabem, segundo, não vai usar, né, os termos que a gente usa, né, teóricos, acadêmicos, mas eles falam, o tal sujeito lá falou que na ditadura era assim, assim, assado. Então, quando ele lança a mão da fala de outra pessoa para justificar o seu argumento, ele está usando a fonte histórica para justificar a sua escrita. Né? E esse é o processo da construção do conhecimento científico. Ele está usando, ele está referenciando, né, de uma forma mais simples. E ter a participação do docente, né, orientando a escrita, aquilo que eu comentei. É muito bacana, assim, quando você vai ajudando eles no processo, e acho que foi, não sei qual das colegas que comentou, que com o tempo, acho que foi a Érica, com o tempo eles vão entendendo como faz esse processo narrativo, né? E aí eles vão se tornando mais independentes. Tranquilo, pessoal? Tiago, eu posso dar um exemplo? Um exemplo não, na verdade foi uma atividade que eu desenvolvi que não era necessariamente história, mas é como se fosse um levantamento de saber como que meus alunos tinham aprendido durante esses 7 meses de atividades remotas. Isso foi com 7º anos. E eu falei, né? Fiz um breve contexto falando que há 7 meses que estamos nas atividades remotas e etc. Mas de diferentes formas. Então, eu trabalhei com eles a respeito da aprendizagem formal, informal e não formal. E tem um conceito de um parágrafo de cada. Na atividade, pedi que eles gravassem um vídeo e que eles relatassem 3 aprendizagens que eles tinham, né, conseguido sem a escola. Então, poderia ter aprendido a cozinhar, deveriam ter, e eles contassem a história desse. Olha, depois eu vou colocar meu Face para vocês verem, que a escola gostou muito. E eles fizeram, então, assim, aprenderam a fazer bolo, pão, pescar. Então, quer dizer, que muitas vezes a gente despreza, fica muito preso ali naquele conteúdo programático e despreza o que o aluno tem. E aí, como você está falando da temporalidade, porque a receita que era da minha mãe, que era da minha avó, quer dizer, o que eu posso fazer sobre isso? Eu posso trabalhar depois a história do pão, a história de qualquer coisa que chame a atenção dele. E aí eu achei interessante. E eu vou falar aqui, aqui a oficina eu já tinha muitas ideias, mas a oficina, minha filha, eu estou bombando nessas ideias a partir da oficina. Bom, esse trabalho, né, dos relatos que eles trazem, da sua experiência, ele é muito importante, até para demonstrar as carências de orientação, né, em relação ao passado, mas também aos interesses deles, né? Então, você trabalhar, por exemplo, a história da culinária dentro de uma comunidade que vive daqueles, né, que tem a pesca como elemento principal, que faz parte da economia daquele lugar, isso vai ter muito mais significado para ele, e ele vai entender historicamente muito melhor a sua vida. Então, eu acho que é nisso que a gente tem que chegar. Os nossos alunos, eles precisam entender melhor a sua vida, lembrando muito aqui do Paulo Freire, né? Ele precisa ler o mundo que ele vive. E aí a gente puxa isso para a história e fala, eles precisam ler historicamente o mundo que eles vivem. Então, entender, por exemplo, a história deles, né, e da alimentação, daquela comunidade, e faz ele entender melhor, tomar melhor as decisões que ele vai ter. Se ele, né, vamos pensar numa comunidade indígena, quando você trabalha, né, o professor indígena trabalha com a sua cultura, demonstra a preocupação,
como aquela história daquele povo é importante, a gente entra num conceito de identidade e ele começa a valorizar o seu passado. Então, em algumas comunidades, a gente tem um relato de indígenas, de jovens que não gostam, eles negam, né, o seu passado, porque eles não entendem a importância disso, né, fora daquela comunidade. Então, a partir do momento em que a gente começa a trazer histórias, né, que não são essas histórias mestres que estão nos livros didáticos, mas essas histórias dos sujeitos, né, das suas experiências de vida, para a escola e valorizar elas, ele começa a valorizar o seu passado. E com isso, ele valoriza a sua identidade. Então, esse processo ele é muito importante também. Eu vou chamar a atenção mais para frente. Mas obrigado por comentar. Fiquem à vontade, pessoal, para me cortar aqui e fazer os comentários. Eu estou vendo o pessoal colocando no chat ali. Se vocês puderem falar aqui no microfone, porque eu não consigo gerenciar o chat e a apresentação. Tá, então continuando aqui. E aí a gente passa para outra parte, né? Que ali era como a gente pode organizar essa avaliação, lógico, lembrando que não é receita. Mas o que a gente avalia, então? Isso aqui a gente discute muito nos nossos grupos de pesquisa, dentro da universidade, né? O que a gente vai avaliar, enfim. E aí eu trouxe algumas sugestões, né? O que a gente pode verificar como avaliação? A gente pode analisar, comparar as duas narrativas, a primeira narrativa sem a aula, a segunda narrativa após a aula, e a gente perceber quais foram as novas informações que estão presentes nessa narrativa. Então, aqui a gente pode fazer uma avaliação mais simples, quantitativa mesmo, né? Qual a quantidade de informações que eles conseguiram usar na sua nova narrativa. Então, quanto mais informações eles trazem, acredito que maior o processo de aprendizagem. Professor? Oi? Oi. Pode falar. Eu fiquei na dúvida, né? O seguinte, os alunos, essas primeiras narrativas ou ideias prévias proto-narrativas, eu tenho que levar para as narrativas, as últimas narrativas, digamos assim, e fazer essa comparação com eles? Como essa parte é que não ficou claro para mim. É exatamente isso que eu tô chegando, é onde eu estou chegando mesmo. Quando a gente faz essa última avaliação, normalmente, né, a gente pede uma reescrita. Pode mudar o formato, né, o tipo da narrativa, mas é importante que tenha uma reescrita, né, dessa narrativa oral, né, dependendo da turma. Eles fizeram uma narrativa oral, por exemplo, no jornal, a gente vai verificar na narrativa do jornal se ela está mais completa, tem mais informações do que a primeira. E aí, primeiro, a gente faz essa avaliação. E aí, né, um pouco dentro daquela ideia que o Rogério trouxe, a tabulação, né, das ideias prévias, a gente pode comparar as ideias prévias com as ideias após a aula e ver se houve, né, um aumento da quantidade de informações sobre o passado. Isso já ajuda, né, dentro de um quadro de orientação. Quanto mais informações sobre o passado eu tenho na minha narrativa, maior minha condição de interpretar o presente. Pelo menos essa é a lógica da aprendizagem histórica, da teoria. Depois, se essas informações novas, elas ajudam a justificar o argumento. Então, na narrativa, na carta, lembra que os alunos, eles acabam colocando os seus argumentos sobre o passado, né? E se eles lançam mão dessas, né, informações para justificar os seus argumentos, além de colocar informações do passado, eles usam essa informação para confirmar o seu argumento, o seu posicionamento sobre o presente, quer dizer que ele teve a sua consciência histórica ganhou mais qualidade, né? Porque além de ter informação, ele está atribuindo sentido. É usar esse passado para me ajudar no presente. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem uma eleição, e aí o jovem tem dois candidatos. Um defende, fala da ditadura militar, que foi boa, e o outro candidato fala que não. Fala que na ditadura a gente viveu um processo antidemocrático e tal. Na hora da eleição,
lógico que eu estou simplificando bastante para a gente poder, né, usar esse argumento. Ele vai tomar uma decisão que vai mudar o futuro dele, né? Então, esse futuro dele tá intimamente ligado com essa ação que ele vai fazer no presente. E a sua ação, ela está intimamente ligada com as suas experiências, sejam pessoais, subjetivas ou objetivas de estudo do passado. Então, quando ele traz aqui um argumento do passado para justificar, por exemplo, o seu voto nesse ou naquele candidato, ele está atribuindo sentido ao passado, né? Então, isso também a gente consegue verificar se a aprendizagem histórica ocorreu. Se eles conseguem perceber a sua narrativa, isso que você estava perguntando agora, se eles conseguem perceber nessa nova narrativa o seu processo de aprendizagem, o que a gente chama de metacognição. É quando eu sei que eu aprendi. Por quê? Eu começo a olhar para uma narrativa que eu produzi no começo do semestre, a outra que eu produzi no final, por, né, tantas aulas depois, e eu consigo perceber que a minha narrativa final está melhor. Essa consciência de que eu aprendi, ela se reforça nas minhas ações. E isso é muito interessante com alunos de nono ano, oitava série, né? Quando eu tive algumas experiências que no final das atividades, assim, os alunos me procuravam e falavam assim, professor, esse foi o primeiro texto que eu escrevi. Imagina, um aluno de oitava série, né? Na época não era nono ano ainda. E eu falava, mas como isso? Ele falou, não, eu nunca escrevi um texto, eu sempre copiei do livro, copiei dos lugares. Esse foi o primeiro texto que eu escrevi, era um texto de 3 linhas, com vários problemas, eu ajudei a escrever, mas era dele, era de autoria, né? Então, quando eles olham para essa narrativa e veem que eles fizeram, isso traz também uma confiança muito grande no estudante, né? Eu sou capaz de aprender história. E ele sim, ele vai ter um posicionamento diferente nas aulas, né? Por exemplo, trabalhava com consumismo, né, com a oitava série, a influência norte-americana e tal, na cultura jovem, e aí uma aluna chegou no final da aula, assim, né, das aulas, e falou, professor, estou muito brava com você. Eu sabia que era brincadeira dela, né, eu lembro dela, a Kátia, até hoje. Aí ela falou, mas o que aconteceu, cara? Antes eu ia no shopping, comprava as coisas, e eu saía de lá feliz. Agora eu sei o que está acontecendo, eu sei que eles estão me induzindo, eu sei por que eu vou lá comprar, eu sei que eu não estou tomando essas decisões sozinhas e consciente. Mas e aí, cara? Ela continua comprando, mas agora eu saio do shopping não tão feliz. Então o que quer dizer? Ela tem consciência das ações dela no presente, né? E foi através do estudo do passado. Então, quando a gente começa a perceber isso nos estudantes, a gente está percebendo que eles estão aprendendo. Visível tanto nas aulas, nas avaliações escritas, como nas práticas. Não sei se vocês têm alguma... Oi, Rogério?
Oi. Não, essa experiência do Rogério também, eu acompanhei um pouco dela, né, no trabalho dele, a gente sempre trocando figurinha, e é muito bacana quando a gente percebe, né, que como eles conhecem, né, o processo de aprender história, como fica mais consciente as aulas, assim, para eles, né. Outra coisa que eu acho que é importante, assim, a gente pensar na hora de dar nota, de avaliar o aluno, né, é como os estudantes se posicionam diante do tema. Então, a gente tem um posicionamento pessoal dele, né, diante do tema, ele pode ser a favor ou contra a ditadura, e a gente tentar anotar se houve alguma mudança de posicionamento, né, se essas aulas ajudaram eles a repensar o seu posicionamento, de repente, até político, em relação ao tema. Gostaria de chamar a atenção de novo, que eu já falei isso nos outros vídeos, né, de forma alguma a gente tem que, de forma autoritária, obrigar os alunos a mudarem de opinião sobre o tema. Não é o que o Paulo Freire fala do autoritarismo. Não é função do professor obrigar o aluno a mudar de opinião. Mas quando você percebe que essas opiniões não estão mudando em relação ao tema, significa talvez que você precisaria ter usado outros tipos de fonte, ou melhorado a qualidade, né, ou o tempo das suas aulas, para que talvez aquele aluno começasse a refletir sobre outras possibilidades, né, sobre esse tema. A ditadura é muito comum. Às vezes a gente usa algumas fontes e os alunos repensam, né? Por exemplo, essa experiência que a gente fez sobre o Getúlio, depois das aulas, os alunos tiveram um posicionamento diferente em relação ao governo do Getúlio, né? Então, a gente percebe que pode haver uma mudança, inclusive, de postura, mas com muito respeito, né? Como a gente sempre vem discutindo. E essa atribuição do sentido para a vida prática deles, né? A gente também pode solicitar na avaliação, agora não lembro, acho que foi a Isis que colocou, essa possibilidade de ação no futuro, né? Efetivamente, o que você pode fazer como sujeito histórico para mudar isso no futuro, né? E aí essa ação é ele se entender como sujeito histórico, ele faz parte, né, da sociedade, suas ações, elas vão influenciar na mudança de uma sociedade do futuro também. Quando existe esse ganho qualitativo, né, do entendimento de que eu faço parte da história, né, o meu presente, ele é resultado de uma soma de ações, e que as ações do futuro são uma soma das ações nossas hoje no presente, a gente traz para ele, né, até uma certa responsabilidade sobre o futuro dele e dos outros, né? Ele entender que ele precisa saber se posicionar, como o Rogério falou, né? Ele pode usar informações, citações, informações de outros lugares para justificar as suas decisões no presente. E isso garante, né, ou pelo menos a gente acredita que nas nossas experiências isso tem se demonstrado, né, positivo, garante uma consciência, né, uma interpretação mais qualitativa do seu presente. E aí a gente chega, né, no narrar, né, a partir da vida do presente, com esse objetivo de orientação, ele está muito vinculado a uma ideia de identidade, que é aquilo que a gente estava comentando anteriormente. E aí ajuda a gente a decidir as nossas lutas, né, as nossas ações no presente. Então, por exemplo, né, o indígena que ele conhece a sua história, conhece o seu passado, valoriza o seu passado, as suas ações e suas lutas no presente, aumentam a chance delas lutarem para garantir que essa cultura permaneça. Ele vai lutar por uma identidade do seu povo, né, do seu grupo, e assim com todos os grupos, né? A gente, né, inclusive, com uma ideia de nação. Né? A gente entendendo a história, por exemplo, das relações internacionais do Brasil com os outros países, de repente a gente pode tomar até ações no nosso presente, atitudes, um cidadão brasileiro mais consciente, né, do que o nosso papel dentro de uma sociedade, isso num âmbito maior. Né? Eu gostaria só de fazer mais um comentário, mas antes eu queria abrir para considerações. Gostaria que vocês falassem um pouquinho do que vocês entenderam
né, dessa minha fala, se ela se acha que ela ajudaria vocês a reescreverem ou a escreverem a atividade. Peraí, tem um comentário aqui da Márcia. Eu acho que sim, Márcia. Ela perguntou, né, se no momento da avaliação a gente poderia trazer novas fontes. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado também para não sobrecarregar o aluno na avaliação, né? Então, talvez, né, até foi eu não me lembro agora, são muitas avaliações que vocês fizeram, mas alguém colocou as charges, né, para usar na avaliação. Eu acho que é legal você trazer novas fontes, mas ela vai precisar também você vai precisar ajudar os alunos a interpretar ela. Não adianta você trazer a fonte e não ajudá-los no processo. A não ser que eles já estejam experientes na interpretação das fontes, né? Porque o processo de orientação ele precisa ser contínuo, né? Mas se você apresentar a fonte, explicar ela, e essa fonte ajudar eles na escrita de uma nova narrativa, eu acho super válido. Você tem alguma coisa para contar, Márcia? Boa noite. Boa noite. Assim, como proposta, né, do que foi pedido como avaliação, eu pensei assim, de trazer duas novas fontes, que seria o decreto, né, do ato institucional número 5, Uhum. fazendo também, né, uma contextualização também desse ato, e junto, trazer também o depoimento do deputado, né, Márcio Moreira Alves, para a gente fazer uma análise dessas duas fontes, e, no final, com a avaliação, né, de fato, com o objetivo de colher a narrativa dos alunos, seria pedir que eles fizessem agora um discurso, tomando como base, assim, né, o do deputado, conclamando a população a reagir, né, como é que eles fariam para chamar a população. Mais ou menos isso, assim, né, que eu pensei. Não sei se está de acordo com... Por isso que eu perguntei em relação a trazer novas fontes, se seria válido, ou se a gente só precisaria utilizar as que já foram trabalhadas no decorrer da aula. Eu acho sensacional a ideia do discurso, eu não tinha visto a sua atividade lá. Porque você ainda traz mais um elemento, uma fonte, né, um discurso, e pede para eles ressignificarem esse discurso. Muito bom. Mas eu tomaria um cuidado de pedir para que eles fizessem dois discursos, né? Ou um discurso, não já direcionando qual que seria o objetivo do discurso. Se você fosse já direcionar que fosse um discurso contra e um a favor, para que eles pudessem mobilizar também, né? Essas outras fontes, mas aí no final pedir para que eles escolhessem qual discurso eles usariam, né? Porque a gente tem que tomar cuidado também para dar a liberdade de expressão para os alunos que não concordam, né, com o discurso. Senão a gente acaba, né, cerceando um pouco essas falas. Mas muito boa a sua ideia. Teve uma outra experiência, estava procurando aqui agora, acho que o André não está aqui. Ele pegou uma outra fonte, que foi um discurso do Feliciano, do deputado atual agora, do presente, falando que a ditadura não foi violenta, né, que não houve violência, que só morreram pessoas. E aí ele pegou um trecho do texto historiográfico, que a gente disponibilizou para vocês, falando da censura, e contrapôs os dois discursos. Então é muito interessante trazer, né, na avaliação essa contraposição também, né, essa multiperspectividade das fontes, e pedir para que eles usem essas fontes na sua narrativa. Eu acho que ela é uma avaliação com aula, vamos dizer. Você ainda está ampliando a possibilidade. Boa noite. Olá, Cleia.
Oi, eu sou Cleonice lá na plataforma, Cleia aqui no. Ah, tá aí. Então, tá bom. Cleia aqui no do e-mail, Cleia. Então, assim, a sua explanação agora me ajudou até a clarear um pouquinho mais o meu pensamento em relação a essa avaliação. O que eu coloquei lá foi uma proposta de o aluno responder àquela fonte do advogado que achava pontos positivos na ditadura militar. E aí o aluno teria que responder, eu coloquei em forma de carta, mas é claro que assim, e-mail, mensagem de uma forma geral, porque a gente sabe que realmente eles não têm o hábito de escrever cartas, né? E, assim, eles teriam que responder ao professor, aquele advogado, no caso, até agora que você falou desse discurso mais atual, também poderia usar um discurso mais atual, esses discursos negacionistas, né? E aí, mas ele teria que responder a partir do que ele já aprendeu na aula, usando argumentação, usando informações reais sobre a censura, sobre tudo que ele aprendeu durante as aulas, né, a respeito do que ocorreu na ditadura. Ele teria que responder aquele discurso, né, a favor, e aí ele poderia até concordar, mas desde que ele tivesse uma argumentação, desde que ele tivesse dados para argumentar que aquilo estava certo ou não, ou se condizia com o que tinha acontecido de verdade ou não. Assim, dentro do responder, eu acho que assim, é uma forma de o aluno ele aprender a não só aprender a respeito da ditadura militar, a respeito daquele momento histórico, mas também aprender que é muito fácil você dizer qualquer coisa, você pode dizer o que você quiser, mas agora você está com base em quê, né? Saber que as coisas têm que ter um fundamento, né? Tem que ter uma fundamentação. E eu acho muito legal. Quando eu pensei em avaliação, eu pensei nisso. O que eu quero do aluno? O que eu quero que ele me mostre? Eu quero que ele me mostre que ele consegue, que ele entendeu aquilo, os acontecimentos, e ele entendeu que tem que ter uma fundamentação para que você possa dizer. É muito fácil alguém dizer assim, a ditadura foi muito boa, ou a ditadura foi ruim, mas com base em quê? Por quê? Né? E a minha intenção foi essa. Eu acho que, assim, a partir dessa explanação agora, eu fui até pensando mais em como aprimorar isso. Eu achei muito importante, interessante essa tua fala agora, que ajudou a pensar, porque acho que o momento da avaliação é um momento muito tenso, que a gente acaba caindo sempre naquela coisa de fazer a prova, né? Então, a gente tem que pensar o que a gente quer que o aluno nos dê, né? E eu acho que, a partir desse curso, assim, vou começar a pensar muito mais sobre a minha prática, né? Tentar fazer uma coisa mais, na qual eu me sinta mais útil, né? Trabalhando realmente, alcançando, tentando realmente chegar a um objetivo. É isso. Obrigada. Eu estou emocionado aqui com essa fala. Porque eu acho que você captou a essência, né? A ideia da narrativa, o formato dela, se é um discurso, se é uma carta, talvez a gente tenha que pensar um pouquinho no perfil da turma, né, para adequar isso, ajustar uma carta. Será que eles têm computador? Se eles têm computadores, vamos pedir um e-mail. Se eles não têm, vamos escrever uma música, né? Se eles gostam de arte, vamos fazer um teatro, mas uma narrativa que dê conta de explicar, né, o passado, para argumentar exatamente o que você falou, para argumentar o seu posicionamento no presente. E aí é muito legal, porque se você falou, né, respeitar o aluno que traz, que concorda com o advogado. Eu acho que a gente precisa respeitar esse aluno, mas precisa confrontá-lo, né? A gente tem que lembrar que a escola, ela, apesar de ter, né, muitos problemas, ela deixou, né, perdeu um pouco desse seu lugar, mas ela é um lugar do conhecimento científico. Então, ela tem que aceitar o conhecimento do senso comum, mas ela precisa trazer, colocar em xeque esse conhecimento do senso comum. Então, perguntar para o aluno, bom, onde estão essas fontes, né? Você pode procurar, você pode pesquisar, traga para mim os dados, as informações, né, desse passado que justificam esse seu posicionamento. E ir para um debate franco, um debate aberto, respeitando.
E cuidar, né, porque às vezes a gente tem esse tema, ou alguns outros temas, a gente tem uma relação de luta individual nossa, né, de militância, a nossa tendência, às vezes, é ter respostas mais ríspidas, né, com os alunos que se posicionam ao contrário. Então, a gente precisa aprender a ter esse controle, ser o adulto da sala, né, sei que é difícil. A gente tem muitos problemas, assim, na universidade também, né, de alunos que trazem esse negacionismo e tudo mais, mas a gente precisa aprender a respeitar essas falas, porque se a gente não respeitar elas e trouxer para o debate, para o campo do conhecimento científico, a gente já perdeu, né? Porque ele vai embora, ele não vai, ele vai sair da sua aula e vai continuar com o mesmo pensamento. E ele ainda vai confirmar, não, esse pessoal, eles são muito raivosos mesmo, eles não querem conversar. E aí eu gostei da sua ideia, né, de trazer um discurso, porque o discurso, ele está muito presente ali de seus posicionamentos. É muito bom, eu não tinha visto sua atividade lá, Cleia. Você quer comentar alguma coisa, Cleia? Não, 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 é isso mesmo. Concordando com o que você está falando. Tá joia. O Walter colocou que está num lugar muito barulhento e ele queria perguntar sobre indicadores de aprendizagem, né? Se a gente pode usar alguns indicadores para, acredito eu, né, para dar uma nota, né? Conceito substantivo, epistemológico, competência narrativa. Assim, Walter, essa sua pergunta é uma pergunta que nos assombra, porque a gente sempre discute isso também, né? Principalmente por conta das avaliações macros, né, dos IDEB, do PISA. Então, por exemplo, Portugal, eles tiveram uma preocupação de chegar a indicativos numéricos para avaliar os alunos em relação à aprendizagem histórica, para que esses indicadores ajudassem nas macroavaliações, né? Eu tenho um problema com isso, né, com esses indicadores, porque os indicadores, sendo eles para uma sala toda, já são complicados. Eu fico imaginando os indicadores para um país, né, das macroavaliações. Por que eu tenho um problema com os indicadores? A não ser que sejam indicadores individuais. Como assim? Da onde o aluno saiu, como foi sua primeira narrativa e como foi sua última. E aí a gente pode colocar ali se eles ampliaram, e aí você pode, de certa forma, atribuir notas para isso, né? Se ele conseguiu aumentar a quantidade de conceitos substantivos, de informação, de conteúdo, se ele conseguiu usar, por exemplo, a explicação histórica, a empatia histórica. Tá. Melhorou? Ele falou que o áudio dele está travando. Será que é o meu problema no meu microfone aqui? Todos me ouvem? Ah, tá. Pode ser minha internet aqui que não tá muito boa, tá meio com tempo de chuva aqui. Bom, então, o que eu acho, né, Walter? Que a gente precisa começar a pensar nos indicadores mais individuais, assim, né? Eu sei que é muito difícil pelas condições de trabalho que a gente tem, principalmente vocês que são, né, centenas de alunos, isso dificulta muito, mas se a gente cria um indicador para a sala inteira, a gente desconsidera as diferenças, né, entre os alunos, né, de aprendizagem mesmo. Por exemplo, esse aluno meu que saiu do zero e escreveu 3 linhas, eu tive que dar uma nota boa para ele, porque ele fez muito, ele aprendeu muito perto do que ele sabia, né? E é lógico, eu estava dentro de uma escola que me apoiava, eu tinha poucos alunos, eu entendo toda essa situação. Um pouco de receio da gente criar esses indicadores para todas as escolas, para todo o país, né? Muito mais difícil. Ou no caso do PISA, que eles querem fazer indicadores para avaliar os alunos do mundo inteiro. Para mim isso é inviável. Não sei se ficou claro. O Walter quer perguntar mais alguma coisa? Muito boa sua pergunta.
Bom, e aí, Rogério, tá tranquilo aí? Pode colocar a sua opinião, Walter, pra gente conversar. É que você tá com o áudio ruim, né? Eu acho importante a gente começar a pensar nisso, sabe? Começar a fazer um esboço de como avaliar quantitativamente, porque a gente precisa pensar também isso dentro de um contexto maior. Mas até o momento, assim, eu vejo com muito cuidado. A gente precisa fazer isso com muito cuidado, sabe, Walter? Para a gente não cair na tentação de criar um modelo único de ensino, um modelo único de avaliação. Isso, não, correto, foi o que eu disse. A gente pode pensar em modelos para uso individual, né? Para que cada aluno, para a gente entender o quanto cada aluno aprendeu e qual foi seu percurso. Maravilha. Só tenho medo da gente criar critérios universais assim, de avaliação. E outro ponto que eu queria chamar a atenção, que a Linda Mir coloca, né, no texto dela, da Unidade Temática Investigativa, quando a Isabel Barca faz o texto dela, né, a proposta dela, ela está pensando dentro de um contexto de aprendizagem. Ela fez as suas pesquisas em laboratórios, né, ela não estava pensando na realidade educacional do Brasil. Então, quando a Linda Mir traz esse texto, ela fala, gente, nós precisamos pensar também, que é uma grande dificuldade, como a gente vai fazer isso dentro dos conteúdos que estão no currículo, né? E aí, só para, assim, só a título de ilustração, nós temos, na própria BNCC, que para mim, a gente não vai conversar muito sobre isso, mas é um documento com muitos problemas, ela traz aqui, nas habilidades dela, né, elementos que nos possibilitam, no nono ano, trabalhar com essa proposta tranquilamente, né, e ainda muito mais, identificar e relacionar demandas indígenas e quilombolas como forma de contestação do modelo da ditadura, né? Então, a gente tem espaço, a gente precisa entender também os nossos espaços dentro dos currículos para trabalhar com essa proposta. E tem outras também, né? O Rogério, a gente estava vendo, na BNCC existem conteúdos também, acho que no quinto ano, no ensino médio, que dá para trabalhar com esse tema. Muito bem. Pessoal, alguma dúvida? Estou sentindo muito calado vocês hoje aqui. E aí, Rogério? Bom, pessoal, eu acho assim que esse nosso modo, né, para a gente tentar fazer uma espécie de resumo, né, a proposta era trazer um modelo de aula onde a gente pudesse visualizar, né, onde a teoria vem tocando na prática. Eu fiquei muito feliz assim com os comentários de vocês. Não, mas claro. Obrigado, Walter. Para mim ficou muito assim, claro, como esse curso, né, ele possibilitou vocês fazerem essa reflexão na fala de vocês hoje aqui também, a gente viu os depoimentos, e essa era a proposta do nosso curso quando a gente pensou ele e discutiu, né, ele deve ser um curso realmente útil, como a Cleia falou, né, nas suas aulas, a gente também tem essa preocupação, né, não esvaziar a discussão teórica e não ficar apenas no discurso teórico, mas a gente tentar fazer esse diálogo, mostrando para vocês algumas experiências
né? É lógico que é limitado, né? Esse modelo à distância, ele tem seus problemas, a gente compreende isso, mas eu vejo muito positivo, assim, a participação de colegas de outras regiões, né, que enriquecem muito, assim, o debate. Então, ao mesmo tempo que a gente teve alguns problemas em relação... Eu gostaria muito de estar com vocês numa sala fazendo essa discussão, né, como a gente faz normalmente, porque ali vão surgindo dúvidas e essa discussão seria interminável. Né, aqui na sala a gente tem esse distanciamento, eu entendo, né, nós estamos cansados, trabalhando o dia inteiro, e ainda conversar numa máquina é mais complicado. Mas, de forma geral, eu acho que é muito positivo, né, pela essa riqueza de experiência que a gente está podendo ter. Eu também moro em Foz do Iguaçu, dificilmente eu estaria em Curitiba participando desse curso, então me impossibilitou também participar o Rogério, que está em outra cidade, não está em Foz, está em Rio de Janeiro, pelo menos a última vez que eu falei com ele, estava em Rio de Janeiro. Então, a gente está muito feliz com a participação de vocês, e eu gostaria de pedir para vocês, se vocês acham que poderiam, quem fez o modelo no formato da avaliação, no modelo de aula inteira, se pudesse pensar um pouquinho e fazer uma proposta de avaliação para esse módulo, né? Como se vocês estivessem dando essa aula que a gente veio preparando para vocês e chegasse agora no final, fizesse um modelo de avaliação. Só a avaliação, o que vocês fariam, com as orientações, se fossem usar fontes, quais fontes usariam, como alguns colegas já fizeram, para a gente poder ter uma compreensão se realmente as nossas discussões ajudaram vocês no processo. Tá bem? Gostaria que vocês agora, quem pudesse abrir aí a câmera ou o microfone para dar um tchau, para ver vocês, que eu vejo um monte de foto aqui. Fico falando com silêncio. O Rogério quer falar também. Muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigado. Só lembrando aqui, Lídia, você que chegou agora, é uma pena você não ter participado. A gente vai ficar por aqui. A nossa conversa espero que tenha dado certo, né? Que tenha gravado. E fiquem à vontade para assistir lá, vai estar postado lá na plataforma. Queria agradecer mais uma vez a todos e todas. Força aí. Posso colocar uma questão, Claro. Thiago? Oi? Posso colocar uma questão? Quer dizer, na verdade, não é nem uma questão, mas eu justifico a minha ausência porque eu estava até aqui resolvendo. Eu peguei o dia hoje para fazer as atividades que eu estava atrasada, né? Eu estou dando o PLE aqui na UFAL, né? Eu sou da Universidade Federal de Alagoas. E, assim, para mim está sendo muito bacana, muito gratificante participar desse curso, né? Aprendi muito e, assim, os textos, né? E todas
a forma com que vocês vêm conduzindo, né, o curso todo, né, e também esse módulo foi assim muito bacana, muito assim imprescindível para a gente, né. Eu trabalho inclusive com esse tipo, né, assim, tô trabalhando com a educação histórica e com as aulas oficinas, né, com os residentes, né. Eu coordeno também a residência pedagógica e também sou professora de Estado. Foi extremamente, assim, riquíssimo mesmo, e eu agradeço muito. Infelizmente eu não consegui chegar, mas eu vou assistir, né, e tentar aprender mais um pouco, tá certo? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. É muito bom ouvir os comentários, para a gente ter uma ideia também, né, se a gente está caminhando. É o nosso primeiro curso à distância. O Lapredu já fez várias formações, mas essa é a primeira nossa à distância. Então, queria agradecer a participação de todos e todas. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, fiquem à vontade, podem continuar comentando lá nos módulos. E se vocês quiserem fazer alterações lá nas atividades de vocês, fiquem à vontade. Só não apague a primeira atividade e escreva a segunda para a gente fazer o processo de metacognição, para ver se vocês mudaram as atividades de vocês. Tá certo? Muito obrigado, pessoal. A gente se despede, então. A gente se encontra no outro módulo, eu quero participar também. Daí a gente se vê por lá. Muito obrigado. E bom descanso. Obrigada. Nós agradecemos também. Tchau, tchau.